Israel e Palestina, onde tudo começou. Na época, o lugar conhecido como Palestina era dominado pelo Império Romano, e já nesta época havia conflito entre os judeus e o próprio Império Romano, que aconteceu no ano 70, onde os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra os romanos e foram derrotados. E depois, em 130, eles entraram em guerra novamente e foram derrotados, de novo. O Império Romano, além de expulsar, deu uma punição rebatizando o nome do lugar como Palestina em homenagem aos inimigos dos judeus. Em 1517, os otomanos assumem o controle da Palestina, que dura por volta até a Primeira Guerra Mundial. E depois, o bicho pega. Deu início a um movimento chamado sionismo, onde seria criado um Estado judeu. E a Inglaterra deu apoio, caso eles ganhassem a Primeira Guerra Mundial. E foi isso que aconteceu. Nos anos seguintes, entre o fim da Primeira Guerra e o começo da Segunda, a perseguição dos judeus aumentou ainda mais com o nazismo. E com isso, os judeus migraram para a Palestina, aumentando a tensão entre os povos. Depois da guerra, a nova nação unida aprova dividir a Palestina em dois estados, para os judeus e para os palestinos, que agravou ainda mais os conflitos no território. Os árabes revoltados com a divisão da ONU declaram guerra contra os israelenses e no dia seguinte a independência de Israel. Mas Israel consegue levantar um exército impressionante e derrota a Liga Árabe na Guerra Árabe-Israelense de 1948. A derrota foi tão esmagadora para a Liga Árabe que depois desse período de guerras passou a ser chamado pelos próprios palestinos de a catástrofe. Bom, e até hoje, infelizmente, os conflitos nesses territórios estão longe de acabar.